Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre a representação dos jogadores do Atlético que conquistaram o título do Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, novo clube europeu interessado na contratação de Vitor Roque, Nico Hernandes negociando a sua possível saída para outro clube do futebol brasileiro e o aumento do limite de estrangeiros e por que essa mudança é importante para o sucesso do projeto esportivo do Furacão. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo nas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Primeiras informações do vídeo dessa noite, o elenco atleticano treinou pela manhã no CT do Caju e segue em preparação para enfrentar o Futebol Clube Cascavel na quinta-feira, dia 16 de fevereiro, às 19 horas e 15 minutos na Arena da Baixada. E falando em elenco do Atlético Paranaense, informações da jornalista Monique Vilela, quem desembarcou na tarde dessa terça-feira em Curitiba foram o goleiro Micael e os atacantes Vitor Roque e Renan Viana, que conquistaram o título do Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira e se representam ao Furacão durante o dia de amanhã, quarta-feira. Segundo a notícia do vídeo dessa terça, informação do jornalista português Bruno Andrade, o Arsenal teria entrado de vez na concorrência pela contratação do atacante atleticano Vitor Roque e já estaria em contato com os representantes do jogador. Do ponto de vista do Atlético, esse novo interessado tem um aspecto positivo, que é, quanto maior o número de clubes importantes interessados na contratação, maior a probabilidade de que o Atlético consiga extrair grandes cifras dessa negociação. E tem um aspecto negativo, que é quanto maior o número de grandes clubes, clubes endinheirados interessados na contratação do Roque, menor a probabilidade de que o Atlético consiga manter o jogador no Brasil por muito mais tempo. Nesse momento, e esse é um palpite meu, não é uma informação, com base no cenário que vem se desenhando, eu acredito que o Atlético deve conseguir manter o Roque no Brasil até o mês de junho, julho, quando reabre a janela de transferências na Europa, e possivelmente nada mais do que isso. A tendência é que a gente tenha aí pouco tempo para desfrutar do talento desse atacante de 17 para 18 anos, que tão rapidamente conquistou o coração dos atleticanos. Então, repito, desfrutem do Roque enquanto ele está aqui. A gente provavelmente ainda vai ver esse menino brilhando muito com a camisa de um grande clube do futebol europeu. Terceira informação do vídeo de hoje, quem também pode estar de saída do Atlético é o zagueiro colombiano Nico Hernandes, que depois de recusar uma proposta do Cerro Porteño, principal clube do futebol paraguaio, está em contato com a diretoria do Fortaleza, que tem interesse na sua contratação. As conversas ainda estão em estágios iniciais, essa informação é do jornalista Guilherme Moreira, do portal ge.com, e o Atlético ainda não sabe exatamente como é que se dariam os moldes do negócio. Fato é que o Nico tem contrato com o Atlético somente até o dia 30 de junho, então o Atlético pode pedir uma pequena compensação pela liberação antecipada do jogador em definitivo, pode existir uma extensão do contrato do Nico com o Atlético, seguida de um empréstimo ao Fortaleza, eventualmente com uma opção de compra, e uma possibilidade menor nesse momento é uma rescisão antecipada do contrato, mas tudo isso ainda deve ser decidido nos próximos dias pelas diretorias de Atlético e Fortaleza, e isso considerando que o clube da capital do Ceará consiga entrar em um acordo com o zagueiro colombiano, que tem um salário que não é dos menores dentro dos parâmetros do futebol brasileiro. E última notícia do vídeo dessa quinta, que chegou a mim através do jornalista da Trex, Vinícius Furlan, mas que depois foi confirmada por uma série de outros veículos de imprensa, a informação é totalmente verídica. O Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro decidiu alterar com efeito imediato o número limite de jogadores estrangeiros relacionados por cada equipe para cada partida do Brasileirão. De 5 jogadores, que era um limite que a gente viu até o ano de 2022, a partir do Campeonato Brasileiro de 2023, cada clube poderá relacionar 7 estrangeiros para cada partida. E eu acho que isso é uma excelente decisão do Conselho Técnico e pode ser importante, inclusive, para o sucesso do projeto esportivo do Atlético, e gostaria de explicar esse meu raciocínio para vocês. Como eu já mencionei aqui outras vezes, existe entre o Atlético e os principais clubes do futebol brasileiro do ponto de vista econômico uma grande diferença de arrecadação. O Atlético
arrecada cerca aí de 1/3 do que arrecadam Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Então, a competitividade do projeto esportivo do Atlético não pode vir de simples força bruta financeira, né, de despejar a maior quantidade de dinheiro do mercado, porque o Atlético não teria condições de fazer frente a esses clubes. O Atlético precisa ser mais inteligente e encontrar soluções criativas dentro do mercado para poder fazer frente ao poderio econômico dessas equipes. Isso é o que a gente chama de eficiência. E esse é um conceito que eu não tirei do nada. Ele é mencionado, por exemplo, nesse livro aqui chamado A Bola Não Entra Por Acaso, de autoria do Ferran Soriano. Ferran Soriano é um ex-vice-presidente do Barcelona, atualmente ele é CEO do Manchester City e de outros clubes vinculados ao Grupo City. E o que ele explica basicamente nesse livro, que eu quero trazer para vocês entenderem o porquê essa decisão é importante para o Atlético, é o seguinte: existem dentro do futebol algumas grifes, da mesma maneira que existem no mundo da moda, por exemplo. Eu não vou me estender em exemplos aí no mundo da moda, porque não é meu forte, mas vou trazer a coisa de uma maneira que vocês consigam entender dentro do contexto do futebol. Se você tem um determinado jogador no futebol brasileiro com uma determinada quantidade de talento, um determinado potencial, pelo fato dele ser brasileiro, e da mesma maneira seria se ele fosse argentino, ou se ele fosse espanhol, ou se ele fosse inglês, ou italiano, ou alemão, você tem uma valorização enorme desse potencial e desse talento na comparação com outras nações de menos tradição no futebol mundial. Então, um jogador brasileiro com X de talento e X de potencial, na comparação com um equatoriano, por exemplo, que tem o mesmo X de talento e o mesmo X de potencial, ele vai ser vendido pelo seu clube por 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais do que esse equatoriano que teria, em tese, nesse nosso exemplo, a mesma quantidade de talento. E dentro desse contexto, o mercado sul-americano é muito importante para quem quer buscar eficiência no mercado de transferências, que é algo que o Atlético tem que ter para poder continuar sendo competitivo. E como o Atlético, nesse momento, já tem um determinado número de jogadores estrangeiros, vamos relembrar aí, Canóbio, Terans, Coelho, Brian Garcia, e ainda tem Luciano Arriagada, que acabou de chegar, e o Nico Hernandes, que pode estar de saída, mas que ainda não foi concretizada essa negociação, o Atlético, para poder voltar a operar no mercado sul-americano, ele precisaria de duas uma. Ou se desfazer de alguns jogadores que estão no seu elenco, que ocupam vagas de estrangeiro, ou que o número limite de jogadores estrangeiros fosse aumentado, que felizmente foi o que aconteceu nessa terça-feira. Então, a partir dessa terça, o Atlético volta a poder atuar no mercado de transferências da América do Sul de maneira livre, sem se prejudicar em relação a não poder relacionar todos os seus jogadores. Então, repito, boa decisão do Conselho Técnico da CBF, que vai permitir um Atlético uma maior margem de manobra dentro do mercado de transferências, que se o clube souber explorar, só tende a aproximá-lo dos seus principais rivais no futebol brasileiro e sul-americano. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.